Fala rapaziada, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos à análise da Série A italiana, temporada 25-26 e como todos os últimos 2 anos, com um convidado especial aqui que manja demais sobre a liga, Renan Tanandoni, meu amigo. Cara, obrigado primeiramente aí por aceitar o convite e seja muito bem-vindo aqui ao canal do Fala Gabica novamente. Fala, Gabica, tudo bem? Olá, todo mundo aí que tá assistindo aí a live, a gravação da live, né? Então, prazer aí falar com todos vocês. É um prazer também voltar a falar com você, né, Gabica? A gente já vamos para a terceira temporada aí, falando sobre a pré-temporada do Campeonato Italiano. Essa aqui tá bem interessante de ser comentada, hein? Não que as outras não tenham sido, mas essa aqui em especial tem bastante coisinha aí para ser dissecada aí entre a gente pro pessoal que tá assistindo aí ficar bem inteirado aí sobre o que tá acontecendo, o que vai acontecendo na sexta temporada aí do futebol italiano. É sempre um prazer enorme e vamos lá falar de Calcio, né? Bora, bora. Ó, já vou aproveitar e deixar aqui o arroba do Renan aí para vocês seguirem ele. Vocês vão ver bastante o badminton aí, vão ver bastante Bolonha. Você já conhece o novo esporte aqui também, que o cara é muito esporte agora aqui também. É verdade, é verdade. A gente não parou só no futebol, né? Foi explorar ali outras vertentes aí de esporte. Que é bom também, né? Com certeza. Então, ó, bora, já vou colocar a tela aqui para a Bora. gente começar. Vamos começar aí do básico, né? Assim como todos os outros anos. Vamos começar aí comentando o que rolou na última temporada 24-25, quando a gente teve, cara, uma decisão assim espetacular de campeonato com o Napoli 82 pontos, Inter 81 pontos. O que você achou dessa reta final? Merecido o título do Napoli, Renan? Ah, merecido, né, Gabi? Que o Napoli mostrou um futebol extremamente consistente na temporada, né? Tropeçou quando tinha que tropeçar e deu sorte da Inter também não ter deslanchado, né? A Inter, ao contrário da temporada retrasada, né? Na temporada passada a Inter ela não foi tão cirúrgica como foi na que foi campeã. E isso, com certeza, pavimentou aí o caminho napolitano rumo ao título, né? E o Napoli, por sua vez, mostrou aí que o Antônio Conte, o cara sabe o que faz, né? Sabe E ganhar mostrou, título, né? sabe ganhar título, sabe o que faz, é um treinador, embora meio polêmico ali, né, de ficar saltitando entre as equipes, mas é um cara, assim, que sabe o caminho das vitórias, e mostrou mais uma vez agora com o Napoli, né? Pegou um time destruído de uma temporada muito ruim, né? Que no título da Inter, o Napoli acho que ficou ali em 10º lugar, mais ou menos, ficou ali no meio da tabela, não me lembro de cabeça, mas pegou o Napoli destruído, reconstruiu ele de forma muito sábia e levou aí um título muito expressivo, né? Que eu acho que pouca gente esperava ali no começo da temporada. Exato, Impressionante. Renan. E se a gente for parar para refletir, né, além de tudo, né, como você mencionou, vindo de uma temporada muito abaixo, venda do Kvaratskhelia, que era o principal jogador, então assim, meio que ele reconstruiu ali de fato a equipe e venceu. E aí a boa notícia, né, pro Napoli, eu sei que a gente ainda vai falar de temporada 25-26, foi que ele ficou, né? Que eu acho que era o grande Sim, desafio agora. Ele fica ou não fica? Ficou. Já tá exatamente. definido aí. É que o E Antônio sabe Conte que. sempre teve essa história, né, Gabi? Que, desculpa interromper. Imagina, É que manda bala. eu ia falar o Gabi, que o Antônio Conte, né, ele fica uma temporada no clube, ganha alguma coisa, vai embora, né? Então sempre dá essa estremecida, porque quando você demite um treinador e tem que recontratar um substituto, tem toda aquela história, né, de adaptação, mudança de filosofia, é bem complicado, mas por sorte o Napoli conseguiu dar esse prosseguimento com o Conte, né? Vamos ver como vai ser essa segunda temporada dele. Boa, e você comentou bastante aí sobre essa disputa Napoli-Inter. Cara, um jogo que eu me recordo muito bem, eu falei, cara, ali eu acho que a Inter não vai ser campeã, que foi uma partida contra o Parma. Não sei se você vai recordar, eles abriram no 2-0, tomaram um empate no segundo tempo. Eu falei, velho, vai desandar. E eu comentava assim com meus inscritos, Renan, que a Inter tinha diversas decisões ali, mini decisões, vamos falar dessa forma, em vertentes diferentes, né? Porque tinha Champions League, tinha a Copa Itália também, depois que acabou caindo, se não me falha a memória, nas semifinais, e tinha Série A, então acabou dividindo muito o foco, né? Sim, então, eu acho que um fator providencial ali que o Napoli conseguiu ganhar da Inter, né, conseguiu superar a Inter, é o fator de não ter jogado competições internacionais, né? O Napoli só se concentrou mesmo no campeonato italiano, né? E male ali na Copa da Itália. E a Inter, teve Mundial de Clubes, teve Supercopa da Itália, teve Copa da Itália, teve Liga dos Campeões, né? Então, foi um mundaréu de coisa. E
e cansou, né? Esgota aí a equipe. O Simone Inzaghi não conseguiu dar aquele, na época, atualmente não é o Simone Inzaghi, né? Mas na época o Simone Inzaghi, ele não conseguiu dar conta do recado também por muitas questões também de elenco, lesão, né? É impossível você manter 100% do elenco ali, 100% toda hora, com esse tanto de compromissos aí no calendário. E eu acho que esse foi um fator também muito importante para o Napoli ter sido campeão e esse desgaste da Inter de Milão, como aconteceu nesse jogo contra o Parma, né? E outros tropeços que a Inter sofreu no decorrer da temporada que não sofreria, eu acredito, em situações mais normais, vamos dizer assim, sabe? Em termos de Perfeito. calendário, né? Exatamente. E aí depois a gente teve Atalanta, pra mim assim, foi absoluto terceiro. Tava com, assim, pra mim não teve dúvida tempo nenhum que a Atalanta seria uma uma vaga de Champions League no mínimo. E aí a Juventus que empatou pra caramba no campeonato, Sim. quase o mesmo número de vitórias, né? Curioso, e 4 derrotas apenas, né? A Roma, que a gente estava falando aqui em off, né? Que teve uma É. baita recuperação, né? Com o Claudio Ranieri. A Fiorentina sempre ali, né? Abriu. E talvez o ponto negativo seja o Milan, né, Renan? O Milan, ele assumiu o posto que o Napoli assumiu na temporada retrasada, né? E o Exato. pior é que o Milan tá tomando as mesmas atitudes que o Napoli tomou lá atrás, né? O Milan trouxe o Massimiliano Allegri, que é um treinador aí com um currículo invejável, né? Dono aí de vários títulos, um dos treinadores mais vencedores do futebol italiano. E se não for o mais vencedor do futebol italiano, então e trouxe peças interessantes que vamos falar aí mais adiante. Mas o Milan tá tomando as mesmas atitudes que o Napoli tomou quando ficou naquele. Quando ficou na 10ª posição lá atrás, né? Lá no meio da tabela, ficou fora de tudo, foi uma vergonha, porque era o atual campeão, papapá, papapá. Então, o Milan tá seguindo os mesmos passos, vamos ver se vai ter os mesmos retornos, né? E particularmente há chances. Eu acredito que o Milan tem uma equipe muito firme aí para brigar por título nessa temporada que vai vir. Então, tô curioso para ver também esse time do Milan. Boa. E aí, seu Bolonha, que acabou ficando meio de tabela, eu acho que a gente tinha até comentado, né, Renan, que com a saída do Thiago Motta, né, tal, a gente teria alguns problemas ali no Bolonha. Nem foi mais ou menos nesse sentido que você percebeu? Para não ser Olha, algo acima disso? no começo o Bolonha sentiu, né? Os primeiros passos da trajetória do Vincenzo italiano não foram tão positivos. Tanto que teve um pessoal ali que pediu até demissão, cobrou a demissão do cara ali nas 10 primeiras rodadas. Verdade. Foi um negócio meio feio ali pro Vincenzo italiano. Mas a diretoria do Bolonha, ela é muito resiliente, né? Quando ela toma uma decisão, ela aposta firmemente nessa decisão e prosseguiu com o cara, né? E trouxe os frutos, né? Era um Bolonha que não era do Vincenzo italiano, era uma herança ali do Thiago Motta, mas ele conseguiu ter tempo de moldar, conseguiu tempo de mostrar a sua filosofia ali, e acabou sendo até melhor que o Thiago Motta, né? Você vê o Bolonha jogando, o Bolonha do italiano é melhor que o Motta. Então, eu acho que foi uma decisão sábia manter o Vincenzo italiano, e agora ele tá montando ali a equipe dele, né? Então também acho que o Bolonha vai mostrar uma progressão nesse sentido, né? E Perdeu campeão da peças Copa Itália, importantes, né? mas conseguiu ali contratar uma galera que vai conseguir repor ali essas faltinhas que tiveram ali no mercado de transferências. Show, né? E campeão da Copa Itália, né? Vaga Campeonato na Itália, exatamente. próxima Europa League. Europa League, né, Renan? Europa League, isso aí, isso aí. Então, um ano positivo também do Bolonha, né? Temos que Nossa dizer, né? Com senhora. título, tá louco. Eu não podia, nem nos meus sonhos, nem dos melhores sonhos, eu imaginava que o Bolonha ia ganhar uma Copa da Itália, pô. Tá maluco, né? Não, é da hora. Por isso que eu gosto de Copas, velho. É muito legal isso daqui. É muito bom, é muito bom, é muito bom. E aí, chegando na parte de baixo da tabela, a gente teve, nossa, um rebaixamento absoluto do Monza, que realmente caiu É. bastante. Venezia também caiu. E o Empoli, né? O Empoli acabou caindo também. Eu, sinceramente, eu achava que o Verona, né, antes do torneio, teria uma queda. Acabou que não, né, Renan? O Verona, ele conseguiu ali meio que no susto, e também o Verona dependeu de campanhas muito ruins do Empoli e do Lecce, né? O Empoli, por exemplo, chegou nas semifinais da Copa da Itália, sabe? E fez um campeonato italiano pífio. Que loucura, né? Então, é uma loucura, cara, é muito bizarro. Então, assim, o Verona não caiu pelo fato dos três rebaixados
realizarem uma campanha muito pior, sabe? Eles tropeçaram. Você pega o Monza, o que o Monza fez no campeonato, sabe? Então o Verona conseguiu ali se sobressair por causa disso. Mas o Verona, o problema era o setor defensivo, né? Eu acho que o Verona, o que tomou, ele foi umas defesas mais vazadas do campeonato, sabe? Então, mas essa temporada aí o Verona vai ter que abrir o olho, porque as equipes que subiram não são não são equipes bobas assim, sabe? E estão se reforçando de uma forma legal. Então o Verona vai ter que prestar muita atenção nessa temporada, cara. Exato, já falando dos que subiram, a gente teve o Pisa, o Sassuolo e também a Cremonese. É a Cremonese ou a Cremonese, né? A Cremonese, A Cremonese. Cremonese. Porque os clubes italianos, se o clube leva o nome da cidade, né? Por exemplo, Bolonha, Como, no masculino, né? Se não leva o nome da cidade, por exemplo, a Fiorentina, que é de Florença, aí no feminino, a Fiorentina, a Cremonese. A Cremonese, a cidade da Cremonese é Cremona, né? Então, por causa disso, leva o feminino, que é a Cremonese. Perfeito. Desses daqui, Renan, eu sei que o Sassuolo é o. Qual que é o time do Fábio Grosso? O Fábio Grosso era o Sassuolo. Era o Era o Sassuolo, Fábio Grosso. Sassuolo, né? Sassuolo. Era. Eu sei que foi o que conseguiu a classificação primeiro, se não me falha a memória. Para quem não Foi o lembra, né? primeiro, foi Fábio campeão. Grosso, aquele É, que cobrou o último pênalti da Itália, 2006, campeão do exatamente. mundo, fez gol contra a seleção da Alemanha também e tal. Tá de volta, né? Aliás, continua, né? Com ele, né? O Continua, ele interminável. foi Cadê, campeão. cadê o homem aqui, ó? Domênico Berardi. Eu gosto muito do O Domênico Berardi. Berardi aquelas histórias que a gente sempre pinta e borda de amor ao clube, né? É o Domenico Berardi, cara. Todo mundo achou que ia embora depois do rebaixamento, ele ficou e fez uma grande temporada da Série B e carregou ali o Sassuolo rumo ao título, né? Então, o Berardi continua aí uma peça muito importante para a equipe, né? E vai seguir da mesma forma na Série A. E no caso do Fábio Grosso também, é um ponto muito legal da carreira dele, né? Porque o Fábio Grosso ele treinou o Frosinone por várias temporadas, né? Ficou ali Verdade. no meio da tabela, não conseguiu ingressar, né? Aí o Sassuolo conseguiu ver um potencial ali no trabalho dele, o contratou, né? E ele levou aí o Sassuolo rumo ao título e ao acesso com bastante folga, né, na Série B. Então, mostra aí que às vezes você tem um treinador muito bom nas mãos, mas o elenco não ajuda, né? O investimento não é o mesmo, não dá certo. Mas o Fábio Grosso mostrando que pode ter um futuro aí interessante na carreira de treinador, quando ele estava em baixa, né? O Sassuolo foi lá, resgatou ele e deu esse. E teve esse sucesso, né, em apostar no ex-lateral. Perfeito. Agora, pessoal, a gente vai passar aqui para análise mais geral aqui das equipes. Vamos passar equipe por equipe, mencionar também as transferências. E sempre fica de olho aqui, ó, aqui abaixo. Eu vou deixar sempre a trilha do vídeo. Então, por exemplo, pô, quero ouvir falar do Napoli, quero ouvir falar do Bolonha, quero ouvir falar do Como, que a gente vai falar também aqui nesse vídeo. Só você clicar aqui embaixo, fechou? Vamos começar então, vamos na ordem, vamos começar com o atual campeão, o Napoli, né? Que trouxe o Belchema do seu Bolonha, né? Foi a contratação mais Excelente cara dessa. contratação. É muito bom zagueiro. O Neymar holandês, conhece o Neymar holandês, ô, Renan? No Aleng. É que eu tenho que fazer essa piada porque, assim, ele já deu em entrevista, ele falou que ele é muito fã do Neymar e até a tatuagem É, no pescoço dele é igual, cara. Que sim, sim, loucura. é verdade. É verdade. Joga... Mas é um bom Meio jogador, né? bizarro. É uma linha paralela ali, meio bizarro, muito louco, né, cara? Tipo, Trouxe, ó, esse goleiro aqui, eu acho até curioso, né? Pouca gente sabe, ele é irmão do Milinkovic-Savic, o Sergei Milinkovic-Savic, que hoje tá no Al Hilal, e eu sempre achei ele muito bom goleiro, né? Na passagem ali que eu sempre e vi ele no futebol italiano, e agora é o goleiro do Napoli, né, Renan? sim, Você o como Napoli, especialista, era o goleiro. né? É goleiro do Napoli, um excelente goleiro, viu? E salvou aí o Torino várias vezes. Ele não é um goleiro perfeito, ele tem suas falhas também, tudo mais, mas é um goleiro muito seguro, é um excelente goleiro e salvou o Torino muitas vezes aí nas várias temporadas que ficou lá em Turim. E acredito que em Nápoles, meu amigo, ele vai brigar aí pela titularidade, viu? Alex Ele vai. Meret, que é o titular, né, na última temporada, foi, também teve algum. Me foge o reserva do Meret, que jogou algumas vezes também Era agora, o. mas eu vou ver até se Fugiu eu o nome dele consigo. também. É, então, para mim fugiu o nome aqui Era. também, ó. Mas eu vou puxando aqui, ó.
Pra já aqui, né? A gente já faz ao vivo aqui. Quase ao vivo, quase ao vivo. Que é o... Aqui. É o Nikita Contini? Será que foi ele que O jogou? Contini acho que era o terceiro goleiro, se não me Era o engano. terceiro ainda, né? Então provavelmente eles venderam... agora me fugiu exatamente. Agora fugiu muito, né? Mas enfim. Merê é o titular. E aí, seguindo Eu aqui acho com que as era contra... se eu não me engano, era o Scufé. Pode Eu acho que era o ser que Simone seja ele. Scufé, se não me engano. Simone Isso. Scufé. Era o Merê, Alex Merê, o Simone Scufé e o Nikita Contini, se eu não me engano. Mas Os o três Scufé acho que era goleiros. emprestado, ele voltou, alguma coisa assim. Eu não lembro certinho, mas acho que o Scufé ele voltou, não teve o contrato de empréstimo renovado. Aí eles trouxeram o Vanja para tentar ali assumir a titularidade do Merê, que é um bom goleiro também, mas eu acho que ele não sabe. Renan, prefiro o Vanja Milinkovic-Savic que o Merê, Eu né? também. Eu também vou nessa linha. E aí depois eles trouxeram o Lorenzo Luca, que eu acho que vale a Bom pena atacante. o destaque, também bom atacante, também já vem pegando aí algumas convocações da seleção italiana. E aí, destaque total para Kevin De Bruyne. Eu achava, Renan, não sei se você teve essa visão também, eu imaginava o De Bruyne na MLS nesse ponto. Mas quis assumir esse desafio aí do Napoli, Napoli que obviamente vai estar na próxima Champions League, né, Renan? Sim. Eu acho que assim, o Kevin De Bruyne tem muito futebol para jogar assim em ligas grandes. E o futebol italiano, na minha opinião, é perfeito para essa galera ali mais veterana, a exemplo de Modric, Kevin De Bruyne, até sei lá se um Messi quisesse vir para o futebol italiano, eles se dariam super bem, sabe? Porque, embora você tenha mais compromissos que a MLS, o futebol italiano, um Kevin De Bruyne no futebol italiano domina ali, sabe? Não tem, acho que, o mesmo impacto de que você jogar, por exemplo, uma Premier League, sabe? São níveis diferentes. O Kevin De Bruyne acho que caberia também numa La Liga, em um campeonato italiano, em um campeonato assim um pouco mais mediano, vamos dizer assim, né? Não naquela pauleira de Premier League. Até na Ligue 1 também, eu acredito que a Kevin De Bruyne, Modric ia cair bem ali no Marcelo, no Lyon, no Paris Saint-Germain, enfim. Então, o futebol italiano acho que vai cair como uma luva para essa galera mais velha, e o Kevin De Bruyne que se encaixa aí como uma luva, cara. E vai jogar muito no futebol italiano. Vai jogar muita Fez, bola. fez 2 gols, eu vi até os gols dele aí no último amistoso que eles fizeram, né? Tô com Sim, expectativa alta, viu? Ver o Kevin De Bruyne por lá, né? Um cara experiente, tem 34 anos ainda, né? Então, sim. com Então, vontade, joga. dá pra jogar muita coisa ainda, jogar muita bola Nossa. aqui ainda. Legal, muito boa contratação mesmo da equipe do Napoli. E aí, falando das saídas, eu acho que não vale. O Osimhen já estava fora, né? Só foi de Já. fato contratado ali pro Galatasaray. E aí, uma surpresa, né? O Raspadori na Atlético de Madrid. Talvez uma coisa assim, fala assim, cara, fala uma transferência que você não imagina que você vai ver. Essa aqui, eu acho que essa é a primeira, cara. Do nada ele pintou lá na Atlético de Madrid. É que não é muito normal você ver os italianos saírem da Itália, né? Você vê aí, é difícil é com estranheza que você vê isso. Quando o Chiesa foi pro Liverpool, por exemplo, cara, você vai ver, mano, o que um italiano vai fazer na Premier League, sabe? Não é uma coisa normal, não é uma coisa comum, sabe? Os italianos explorarem aí outras ligas. Então também me chamou a atenção o Raspadori ir para o Atlético de Madrid. É um excelente jogador, e é bom pro Napoli, porque o Napoli aí gastou o quê? Mais de 30, 40 milhões de euros aí em suas contratações, né? Teve aí um gasto muito grande que eu não esperava o Napoli ter um poder aquisitivo desse. Mas as vendas, né, do Osimhen e do Raspadori, acho que foram necessárias para equilibrar as contas, né? Porque o Napoli Ex- gastou dinheiro pra caramba nesse mercado de transferência, cara. Mas gastou muito mesmo, muito mesmo. Só Exatamente, né? o, Para só o quem Belquema foi mais de 30 milhões de euros. Pois é, cara, pois é, né? Uma transferência ali doméstica ali e tal, eu, de fato acabou gastando, mas uma boa janela do Napoli. Eu acho que no fim acaba Excelente. sendo reforçado. E até para vocês entenderem, tá? Quando eu falei do Raspador até de Madrid, não porque ele não tem futebol, porque eu também gosto do Raspador, inclusive a camisa 10 da seleção italiana, né, no momento. Não que dá pra gente dizer Exato, muita coisa, que a fase tá meio ruim, mas, pô, é a camisa 10 da seleção italiana, respeito, né, Renan? exato. Exatamente. E vai cair. Eu acho que tem uma sina muito grande de italianos no exterior, né? Muitos não conseguem exercer o mesmo futebol no exterior. A O próprio exemplo, Chiesa, né? Scamacca, o próprio Chiesa, enfim.
são poucos que dão certo, né? Mas o Raspador aí tem a chance de provar o contrário, né? Eu espero que prove o contrário, para mostrar aí que o futebol italiano ainda segue com jogadores bem interessantes, né? Boa. E aí também teve a saída do Giovanni Simeone, né? Filho do Diego Simeone, foi pro Torino, né? Por Sim. empréstimo. Assim como o Engonge também, eu acho que provavelmente ali envolvido com a chegada do Vanja, né? Que o Vanja também veio por empréstimo inicialmente, né? Com opção de compra. E essa foi a janela do Napoli. Aí a gente passa para a Inter, Renan, e não teve grandes movimentações até o momento no time, não, né? Saída do Simone Inzaghi, como você bem falou, chegada do Kivo. Fala Kivo ou fala Tivo? É Como Kivo, que é? Christian Kivo, né? Exatamente, esse zagueiro barra lateral esquerda, né, que jogou bastante, foi campeão de Champions League também, usava aquele capacete, para quem não lembra, Capacete. galera, agora eu ativei os anos 90 aqui, né, mas não É teve o grandes capacete contratações. Alacek. Exatamente, exatamente, a moda Lacek, a moda Lacek. Alacek. E nada, né, até o momento, né, Renan, Ah, praticamente, fora o Luiz a Henrique. Inter, eu acho que a Inter sentiu. Deu pra ver na temporada passada que a Internazionale, e até mesmo no Mundial de Clubes, que a Internazionale precisava de elenco, né? Tava muito sem elenco, tava sem perna a Internazionale. E então eu acho que a Internazionale, ela apostou em uma galera para compor o elenco. Assim, você pega o Luiz Henrique, é um jogador muito bom, o Luiz Henrique. Mas eu acredito que ele não vai ser titular logo de cara na Inter, porque eu acho que o time titular da Inter é muito fechadinho já tá muito ingressado. Concordo. E a Inter não perdeu aí ninguém também, assim, de alguém, gente importante do time titular, fala, nossa, esse cara vai fazer falta. Quem saiu ali da Inter são eram os reservas, vamos dizer assim, a exemplo de é, o Joaquim Buchanan, Correia, o Correia, que eu acho que foi pro Arnautovic. Botafogo, o Arnautovic, então eram reservas, né? Então a Inter trouxe uma galera aí para compor o elenco mesmo e ver o que vai dar, né? Para ter perna aí. Então, acho que o Luiz Henrique, o Sutite e o Boni, acho que foram 3 contratações da Inter aí que eu me recordo de É bom cabeça esse agora. Boni? Eu não me recordo dele no Parma, cara. É um bom, se não me engano, ele atua como ponta, né? E foi bem no Parma, foi uma das poucas, um dos poucos destaques ali do Parma foi o Boni, né? E ele já estava, o pessoal já estava ali crescendo o olho nele, a Inter foi lá e assumiu de fato ali a compra dele, né? Mas é um jogador interessante. Não vai causar um impacto assim de imediato na Inter, acredito eu, mas assim, para entrar no segundo tempo, para substituir alguém por lesão, acredito que possa cair bem assim na Inter, né? É um jogador rápido, veloz, driblador também, sai parte para cima. É um bom jogador, é um jogador interessante para Inter. Boa. E aí depois, só para complementar aqui, o Petardo City também chegou, meio campista, também Sim, muito exatamente na mesma linha que o Renan falou muito bem aqui, mais para compor elenco. E o Zalewski também é uma opção, inclusive jogou até mais ali no fim de temporada já de italiano, ele chegou a jogar, veio da Roma. sim. Esse é o famoso, assim, ele é mais um ala, né? Só que ele joga bastante também com a perna direita, né? Apesar de também ter uma perna esquerda, e é outro também que não vai ser titular, tendo um Carlos Augusto, tendo o Federico de Marco. Aliás, eu gosto de Marco, hein? Ele Eu joga gosto muita muito bola, de Marco. joga Eu muita gosto bola. muito dele, velho. E a, Boa, e a Inter conseguiu manter também o Dumfries, né? O Dumfries corria risco ali de sair, conseguiu manter, e isso foi muito importante para a Inter. É uma peça importantíssima da equipe da Nerazzurra, né? Se a Inter tivesse perdido o Dumfries, ele ia ter muitos problemas para conseguir achar alguém ali para cumprir a função dele. Então a Inter resolveu realmente manter ali a galera, os 11 titulares, né? Só ali mexer um pouquinho ali no elenco para dar mais perna, para dar mais gás. exato. Seguindo, aí a gente vai da Atalanta. No momento que a gente está gravando esse vídeo, também a Atalanta não fez grandes movimentações. Comprou o Samardzic, que também já estava emprestado pelo Udinese. Comprou o Brescianini, que também estava emprestado ali pelo Frosinone. Comprou o Kossolu também. E trouxe o Arranor aqui, que 17 anos, que sinceramente eu não conheço. Se o Renan conhecer, você pode falar sobre ele, né, Renan? Você conhece? Esse eu sinceramente Conheço, não conheço. é um jogador, é um jovem, uma promessa italiana era do Genoa, né? A Atalanta gastou ali uma bela de uma grana nesse jogador, 17 milha, velho. é muita grana, e é um jogador assim que é uma aposta para o futuro. Eu não acredito que ele vai ser titular logo de cara aí na Atalanta, mas é aquela contratação básica da Atalanta, né? A Atalanta faz muito isso. Tira ali um jogador de 17 anos, 18 anos de algum clube que ninguém conhece esse rapaz. Meu, chega na Atalanta e estoura, sabe?
Então é uma contratação nesse nível. E acredito que o Arranor é um jogador que pode chegar aí nesse patamar. Só que a gente tem que lembrar que a Atalanta está passando por um processo de reformulação muito grande nesse momento. Eu acredito que a Perfeito. Atalanta vai sentir muita coisa, porque a Atalanta perdeu o Giampiero Gasperini, né? Depois aí do que de quase 10 temporadas na DEA, ele saiu, foi para Roma. E o Gasperini era o grande comandante da Atalanta nesse sentido, né? De jovens jogadores, desse futebol ofensivo, bem interessante do clube. Então, e trouxe um Ivan Juric, que ainda não deu ainda, sabe? Não colheu grandes frutos ainda na sua carreira de treinador. Vai ter uma grande chance agora na Atalanta. Então, o Juric vai ter muita pressão aí em cima dele para fazer essa Atalanta jogar. E E lembrando deu que a salto, né, Atalanta, de novo, né? Na exato, dá um carreira, salto né? de novo. Exato. Ele não foi tão bem na Roma, né? No Torino fez campanhas medianas e vai ter que lidar e vai ter que jogar com uma Atalanta, né? Sem Matteo Retegui, sem o Ruggeri. Então, duas peças importantes, Juan Quadrado, né? Então, são três peças aí importantes que a Atalanta não vai ter aí na próxima temporada e que, pelas contratações que fez até o momento, não conseguiu repor de forma adequada essa galera. Então, vamos ver o que vai acontecer com a Atalanta, né? É preocupante. Os torcedores estão um pouco apreensivos sobre o que vai acontecer com a Atalanta nessa próxima temporada. O Ivan Juric não é um nome que agrada, mas vamos ver se a Atalanta vai conseguir manter aquele futebolzinho interessante que todo mundo está acostumado já a ver aí na Série A, né? Vai ser um desafio, e vai ser interessante ver isso, vai ser muito legal, vai ser interessante mesmo. E aí também teve a saída do Rafael Tolói, que já O era Tolói, mais tá? banco e tal, né? Mas também teve ali, saiu como ídolo, né? O Tolói ali de fato. E só para mencionar, né? O Kamaldin Suleimana, que eu conheço ele porque eu fazia o campeonato dinamarquês, Renan. E ele Nossa é uma senhora. daquelas crias do Nordland. Eu não sei se fala assim, né? Mas é o Nordisland. Se vocês procurar aí, Nós, Nordjylland. Escreve desse Jailand, jeito. né? O Mas assim, vermelho, é um o time vermelho e amarelo, não é? exatamente, é assim, é time para revelar jogadores, revelaram já muitos jogadores, e ele teve uma passagem de futebol francês, teve uma passagem agora também meio apagada ali pelo futebol inglês, obviamente num contexto difícil, né, que é no Southampton, que a gente sabe que acabou É. caindo aqui nessa última temporada, né, O Yuri estava e no Southampton também. exatamente, você vê, acabou já trazendo, então provavelmente É, tem o dedo do homem aí, com bem certeza. lembrado aí pelo Renan, e ele, Renan, assim, eu tô falando de estilo, não tô falando de qualidade, pelo amor de Deus. Não me entendam mal. Mas assim, o estilo de jogo dele é muito parecido com a Demola Lookman, que até o momento que a gente tá gravando esse vídeo não saiu. A gente sabe É. que tem um monte de especulação, tá todo mundo querendo tirar o Lookman, inclusive a Inter. É a Inclusive é grande Inter. interessada no Demola Lookman. Então, caso saia o Lookman, acho que o Kamaldin Sulemana ganha um pouco de espaço, mas obviamente perde muito em qualidade, tá? É só característica parecida. Olha, a Atalanta perder Lookman e Retegui na mesma janela, cara, é assustador, velho. É assustador. Muito É difícil de assustador. repor, né, Renan? Muito Aliás, de difícil. venda do Reteg também, né? E Convenhamos. vem do nada, cara. Do nada, eu tava vendo. Eu tipo, tava no trabalho ali, né, cara? Eu falei, mano, que tá acontecendo, cara? Quem é esse Alcácer querendo comprar o Reteg por 60 milhões de euros, cara? Que é isso? De onde tira tanta Loucura. grana, pô? É Pô, muito dinheiro, né? A Arábia é tá muita fogo, a Arábia grana. tá demais. Cara, eles tiraram só o artilheiro do campeonato italiano, a estrela da Atalanta, o 9 da seleção da Itália, sabe? É um time nada a ver, cara, nada a ver. Bizarro, bizarro. É, o Reteg fez o. Já fez aí a vida dos seus netos agora, né? Da Nossa, tenência. neto, bisneto, trisneto, é louco. Boa. Aí depois a gente chega na Juventus, que também, assim como a Internazionale e outras equipes que a gente tá mencionando aqui no futebol italiano, também não fez uma janela assim muito animada até o momento que a gente tá gravando o vídeo, né? É, Comprou o Michele de Gregório, que estava por lá, comprou o Calulu, que também já estava por empréstimo, e aí fez uma troca, né? Trouxe o João Mário, que é muito bom lateral ali da equipe do Porto, né? E cedeu o Alberto Costa para o Porto, também um lateral direito. Comprou o sim. Francisco Conceição acertadamente, porque ele cresceu muito ali na equipe da Juventus, né? Filho do Sérgio Conceição. E aí também, eu acho que a grande contratação, né? Que já que a maioria delas foi só manutenção de elenco, foi o Jonathan David, ou Jonathan Davi, como alguns também costumam chamar. Cara,
Você vê como que é a questão de time, né, Renan, de contratação, transferência, porque assim, o Jonathan teve muitas propostas, muita especulação, e dinheiro aqui, dinheiro ali, Lille segurou, e aí no fim das contas acabou saindo a custo zero, né, 25 anos apenas o canadense, né. Sim, e chega para ser titular aí, acho que da Juventus, viu? Pelo que eu vi ali, o treinador da Vlahovic? Juventus, Ah, perdão. Nossa, fugiu o nome dele, Jesus Cristo. O croata. O Igor Tudor. Igor Tudor. O Igor Tudor não tem aí 100% de confiança no Vlahovic, que era uma coisa, que é uma coisa herdada aí do Thiago Motta, né? Embora o Vlahovic seja um excelente atacante, não tem aí a confiança assim, 100% dos dois últimos treinadores. É uma questão a ser estudada, né? Uma questão ali para ser melhor avaliada. Mas acredito que o Jonathan David foi uma contratação muito interessante da Juventus, aí um custo-benefício muito grande, né? Pô, trazer o cara aí que era uma referência do Lille, né? Um dos principais atacantes aí da Ligue 1, contratar sem custos, né? E só só manutenção aí de salário, enfim, bônus, essas coisas. É uma grande adição ao elenco da Juventus, que embora venha fazendo aí um mercado de transferências um pouco meio razoável, o Jonathan Davi chega ali para ser titular absoluto aí do time do Igor Tudor. Vamos ver se a Juventus vai ter essa eficiência que busca, né? A Juventus está precisando de um atacante eficiente. Eu vejo também com muita preocupação a questão do Kolo Muani, que a Juventus não conseguiu ali contratar ele. O Kolo Muani foi quase um divisor de águas ali para a Juventus. Foi muito Então, bem, né? joga muito bem. Eu achava que uma das prioridades do Juventus seria comprar o Kolo Muani, mantê-lo ali, né? Então também vai ser um jogador meio complicado para você conseguir repor. Mas, Exato, exato. mas a Juventus tem que pensar por um lado que o Jonathan Davi não vai resolver a vida dela, né? A Juventus tem muitos problemas e não acredito aí que tenha um time tão eficaz para brigar e para voltar ao título, né? E até Champions League, né, Renan? Jogando uma Champions League também, né? Sim, e ela conseguiu conquistar o que conseguiu ali no final da temporada, porque os outros clubes não tiveram perna. O Bolonha não teve perna, a Fiorentina não teve perna, senão a Juventus estaria numa situação bem pior, né? E não dá para tratar com normalidade quase 20 empates, quase um turno inteiro de empates, né? Em um É campeonato aí de loucura, né? 28 rodadas. É loucura isso. E aí, nas saídas também, não teve saídas tão significativas assim. Talvez a mais significativa seja o time de Weah, que foi pro Olympique de Marseille. Cara, que aliás, não vai ter análise de Ligue 1 aqui. Mas fiquem de olho nesse Olympique de Marseille do Roberto De Zerbi, que é um time bem interessante, contratou muito bem, trouxe a Aubameyang e tal. Olha, eu já fugindo totalmente de Série A aqui, né? Mas eu tinha que Mas tem o falar, eu tava... Deserbe que liga com o italiano. Tá certo que o Deserbe ali Exato, faz a interligação. exato. E aí depois do elenco mesmo, né? Que estava no elenco nesse momento, foi o Alberto Costa que eu já mencionei ali, João Mário ali, essa troca de laterais, foi compra, mas foi praticamente uma troca, e o Mbangula que surgia ali no segundo tempo e tal, chega até aqui a ter uma vida um pouquinho mais longa na equipe da Juventus, acabou saindo aqui pro Werder Bremen, e aí depois teve a saída do volta de empréstimo Renato Veiga, Colomani, como a gente já mencionou, e o Matia Decili, né, que já estava mais encostado, 32 anos, que acabou saindo também, está sem contrato aí no mercado. Agora a gente vai passar para Roma, né? A gente falou bastante aqui em off também, né, Renan, sobre a Roma, pela questão da expectativa, para quem não sabe, né? É bem importante saber, né? Como a gente já falou, Gianpiero Gasperini está na Roma agora, então é provável que a gente veja uma grande mudança na equipe. E a expectativa é grande, eu não vou mentir. Bastante. Eu acredito que essa Roma, eu não ficava empolgado com o time da Roma desde que o Mourinho chegou ao clube. Quando o Mourinho foi contratado pela Exato. primeira vez lá atrás, eu falei, caraca, mano, a Roma vai incomodar. Conseguiu o título, né, da Conference. Não, conseguiu Conference. Foi da conference, né? Conference mesmo, né? Acho que foi da É. Conference, se não me engano. Que a Mourinho fez a trinca, né? Ganhou os Fez três. a trinca, exatamente, foi Conference mesmo. E então, eu vejo essa Roma com mais expectativa ainda do que eu vi na época do Mourinho, né? A Roma trouxe um treinador experiente, embora não tão vitorioso, né? Apesar de ter conquistado ali a Europa League com a Atalanta recentemente, não um treinador com um currículo recheado de títulos, mas um treinador experiente e sabe o que faz. E com o Ranieri, né, na diretoria da Roma, o Gasperini acredito que vai ter muita credibilidade dentro dos Giallorossi. Ou seja,
não vai ser 5 derrotas seguidas, 6 derrotas seguidas, por exemplo, se houver no campeonato, que vai derrubar o Gasperini. Pelo menos essa é a impressão que passa. É uma confiança total no trabalho, no projeto do Gasperini. Então isso dá muito respaldo para ele trabalhar mais tranquilamente, conhecer o elenco e colocar, né, em prática o seu trabalho. E as contratações que a Roma fez nesse mercado até aqui, né, até a gravação desse vídeo, foram excelentes, cara. Foram contratações pontuais e que vão poder já chegar sendo titular, né? A exemplo de Daniele Ghilardi, né, que veio do Verona, jogou muita bola no Verona, esse zagueiro Ghilardi. Você tem também o Wesley do Flamengo, uma excelente Carinha de contratação. Gasperini, né? Vamos falar a verdade. Meu, Carinha de ala do Gasperini, né? sim, sim, sim. E era sonho do Gasperini o Wesley. Ele queria ter trazido o Wesley para a Atalanta já há uns Verdade. anos. Aí ele não conseguiu, veio a Roma, deu tudo certo. Então é um cara aí que vai chegar chegando como titular e a torcida parece ter gostado dele, né? Recepcionou ele super bem lá na chegada no Chegou aeroporto com de muita moral, Roma. né? É Deu com verdade, muita chegou com muita moral. moral. Isso é muito bom, cara. Me E chamou a trouxe o atenção essa Ferguson. chegada do Ivan Ferguson. Me chamou a atenção. Para quem não lembra, né? Ele também que já é jogador da seleção da Irlanda, tal, 20 anos, é um dos jovens do Brighton. Teve uma época ali que ele estava fazendo gol a rodo. Depois, se não me falha a memória, ele foi emprestado para o West Ham. Acho que é o West Ham, tá? Mas enfim, teve lesões e tal. Aqui até mostrando ele aqui para vocês identificarem, né? Mas ele exatamente. Teve uma passagem aqui um pouco mais apagada aqui pelo West Ham, mas é um fazedor de gol, né? E aí Sim. tem a briga com o ucraniano, que me falha a memória, que o Renan vai lembrar agora. É o Dovbyk. Exatamente. É E aí Dovbyk. é ele mesmo, Artem Dovbyk. Boa, boa. Tem hora que me É, foge os nomes que eu vou te falar, velho. é justo, né? Porque, putz, grila, cara. O Artem Dovbyk é complicado, cara. Mas é aquela história, Gabi, que o Dovbyk custou aí muita grana para Roma, mas ainda não mostrou aquilo para o que veio, né? Exato, Ainda né? tá devendo Fez golzinho, bastante. mas vai ser pelo Fez um preço. golzinho ali, mas assim, não encantou, não. Então, ali eu acho que a chegada do. Ô, Do Jesus, Ferguson. do Ferguson pode colocar um pouco de pressão, né? Colocar uma sombra ali no Dovbyk e falar: ó, você faz gol, você vai pro banco, cara. E ainda tem o Dybala, ainda que pode fazer a função ali de centroavante também, né? Então tem toda uma questão aí que vai ter que prestar atenção o Dovbyk. Boa, boa. E aí, falando também em centroavante, também Abraham, pra quem não sabe, já tá lá no Besiktas, já fez gol lá na equipe do Besiktas, porque o Campeonato Turco já iniciou. Shomurodov também saiu pro futebol turco, né? Leandro É. Paredes, pra quem não sabe, foi uma festa danada, né? Que retornou ali pra Argentina, né? No Boca Juniors. Zalewski, que a gente já falou, o Enzo Lefebvre, que já estava emprestado para a equipe do Sanders, Samuel Dow também estava no Benfica, então não teve grandes saídas a equipe da Roma, assim, de fato, né? Teve o fim de carreira ali do Hummels, que já estava cansadinho, né? Vamos falar a verdade, tava cansadinho. Agora, o Salemakers, para mim, que eu acho que é óbvio, né? Já trouxe o Wesley e tal, né? O Salemakers às vezes jogava ali como um ala, mas eu achei que ele foi bem, cara. Talvez, eu não sei com essas questões contratuais como estavam, mas eu achei que era um jogador que falava, putz, ele poderia ter ficado, né? Retornou para a equipe do Milan agora, né, Renan? O Saelemaekers, ele jogou muito bem no Bolonha, né? Eu acho que o que, Verdade. o que ele fez no Bolonha impulsionou a sua ida à Roma, né? Ele é um jogador que não tem medo de partir para cima, é habilidoso, né? E fez uma boa temporada pela Roma. Mas eu acredito que o Milan pede muito por ele, sabe? O Bolonha tentou contratar ele em definitivo, mas se afastou por causa dos valores. Assim, ele é muito bom jogador, mas não tá valendo o que estão pedindo dele, né? O que o Milan tá pedindo por ele. Então, provavelmente vai voltar pro Milan, não vai encontrar espaço pro Milan com o Alegre e vai ser emprestado para uma outra equipe, né? Então, infelizmente, o Saelemaekers é um jogador interessante, cabe muito bem em qualquer equipe do futebol italiano, mas não encontra uma continuidade, né? O que é ruim Uma para um pena. jogador, né? É uma pena, é uma pena. Eu sinto muita pena pro Saelemaekers porque ele é um jogador muito querido em Bolonha, assim, gostei muito dele, tenho muito carinho por ele pela passagem do Bolonha. Torci bastante por ele para dar certo na Roma. Então, eu fico triste por ele ser um bom jogador, um jogador muito interessante, uma peça muito versátil, e não conseguir encontrar continuidade em um clube, mesmo jogando bem, né? É uma pena. Boa. Aí passando aqui para a Fiorentina,
Trouxe o Simonson, fez gol agora já em amistoso, jogador do Parma. Comprou o Nicolo Fagioli, comprou o Gudmundsson também. O Gosens também veio em definitivo. E aí a gente tem um nominho aqui que pode às vezes passa até despercebido, mas Edin Dzeko tá de volta na Série A. Renan, eu não sei se você concorda comigo, mas eu sempre fui um cara que eu bati o olho no Dzeko, né, que eu acompanhei bastante, né, boa parte da carreira dele, e falava, velho, pouca gente, é óbvio que ele talvez não tenha o talento de um Lewandowski, o talento de um Harry Kane, mas é um jogador que você traz para o seu time, né, em condições físicas ok, que ele sempre vai entregar pelo menos 10, 15 gols ali. Então, eu acho muito legal ver o Dzeko de volta aqui na equipe da Fiorentina. Há um movimento aí no futebol italiano, pelo que eu percebi, da volta daqueles jogadores que a gente chama de bomber. Pra quem não tá ligado, o bomber é aquele atacante nível Filippo Inzaghi, Luca Toni, mas Muito legal o termo. sim, a definição exata de um atacante bomber, do centroavante bomber, é aquele atacante alto, grosso pra caramba com a bola no pé, mas sai fazer gol. Eu ia dizer que faz muito gol. É exemplo de Gilardino, Marco Di Vaio, embora não sejam altos assim, embora na altura, mas no quesito de gol, né? No quesito de artilharia, Iaquinta, Di Natale, são atacantes, cara, que faz gol de barriga, de cabeça, de canela, de tudo. Qualquer Então, jeito fazendo gol. qualquer jeito fazendo gol. E isso a Fiorentina tá buscando há muito tempo e encontrou no Edin Dzeko uma possibilidade. Embora ele esteja aí com o quê? Uns 39 anos? 38? 39 anos. Cara, ele jogou muito do Fenerbahçe. Acredito que vai entregar muito gol para a Fiorentina, porque a Fiorentina tem uma diretoria extremamente desorganizada, embora seja uma diretoria bilionária, é extremamente desorganizada a Fiorentina, vive trocando de treinador, agora o Stefano Pioli de novo, né, na Fiorentina. Então, a Fiorentina está tentando fazer por onde para justificar os investimentos. A Fiorentina começou a investir grandemente na equipe antes do Bolonha. Injetar dinheiro. Só que o Bolonha conseguiu, por exemplo, um sucesso. A Atalanta, por exemplo, conseguiu um sucesso maior que a Fiorentina conseguiu em menos tempo, sabe? E com menos recurso também. Então, a Fiorentina tá desesperada por alguma coisa maior, sabe? Um título de Copa da Itália. Conference League bateu na trave 2 vezes. Bateu na trave 2 vezes. Então a Fiorentina tá com sede de título, tá com sede de alguma coisa a mais, sabe? E tá tentando fazer por onde? O Dzeko ali é uma aposta. Você traz aí o Matjavic do Nice, também é uma aposta. Alguns destaques do Empoli ali também que foram para a Fiorentina, né? Pular o brejo ali pro rival. Também são apostas. Então a Fiorentina tá tentando fazer por onde? É difícil, mas tá tentando fazer por onde? E o Dzeko é aquele cara que vai fazer os gols, né? É o cara dos gols. Vamos ver se vai conseguir pode fazer dupla tudo, com o Moise Kean, né? Pode fazer Moise dupla com o Moise Kean, Kean, ou pode até mesmo ser um substituto do Moise Kean, né? Quando necessário. Moise Kean, que aliás cresceu bastante, né, na Fiorentina. Cresceu demais, dando muita bola. Exatamente. A Fiorentina tem uma equipe muito forte, tá, Gabica? Tem uma equipe muito boa a Fiorentina, com o Gudmundsson, com o Moise Kean, o Gosens, o Dodô Fagioli. Oi? Muita força também, né, nas alas, né, com o Dodô. É que vira e mexe, joga até com 4 defensores, né, joga com 3 zagueiros, mas tem o Dodô que ataca bastante, Peguer, o Gosens, exato. Então é um time interessante, é um time muito interessante da Fiorentina. O Dzeko vai agregar muito mais. Boa. Então seguimos aqui, não tem nenhuma saída importantíssima aqui para a gente mencionar sobre a Fiorentina. Agora a gente chega na equipe da Lazio, né, que não fez uma temporada muito boa aqui, essa última, né? Contratou agora nessa 25-26 o Nicolo Rovella, que também é jogador de seleção italiana, que já estava aqui no elenco. Nuno Tavares também, que rodou emprestado agora, definitiva ali, acabou saindo do Arsenal. Luca Pellegrini, que também estava na equipe, né? Inclusive era até capitão da equipe, né, Renan? Sim. O Luca. E aí contratou também o Samuel Gigô e o Bachiru, né? Que também estava aqui na equipe. Então praticamente não contratou ninguém, né? A Lazio é aquilo que reflete a gestão do Claudio Lotito. Eu acho que eu já falei isso nas 2 lives anteriores. O problema da Lazio é o Claudio Lotito, cara. Não tem o que explicar, não tem o que falar. O time
trouxe Maurício Sarri de volta depois de ter demitido ele, sei lá, com pouquíssimo tempo depois de ter demitido Verdade. ele, sabe? É uma desorganização muito grande, a Lazio tá uma zona, e um grande culpado ali é Lotito. E ainda a situação da Lazio piora, porque a Lazio perdeu ali o diretor esportivo dela, né, o Igitari, que é um ex-atacante albanês, tal, jogou inclusive no Bolonha. Ele era o diretor esportivo da Lazio, responsável pelas contratações, e ele foi para o Milan. Aí, se você vê o mercado de transferências do Milan, comparado com o da Lazio, é um negócio completamente diferente. E isso mostra o que o Iglitari é capaz de fazer com um investimento por trás dele, né? Na Lazio não tinha um grande investimento por trás dele, e ele fazia ali, tirava leite de pedra. No Milan, com uma fluidez maior, conseguiu fazer o mercado de transferências muito pontual e interessante. A Lazio não conseguiu substituir o diretor esportivo à altura e está com dificuldades de se mexer no mercado, né? Tanto para vender quanto para comprar. Então a Lazio vai entrar nessa temporada com aquele mesmo time marromeno, meio capenga, na temporada passada, né? Com o Guendouzi, Rovella, Zaccani, o Tito Castellanos. Não são jogadores ruins, mas faltam aquela coisa a mais para brigar por alguma coisa interessante na temporada, né? É um time de meio da tabela, Lázaro, infelizmente. Boa, boa. E aí a saída, eu acho que destacada é do Tchauna, que chegou a fazer ali alguns bons jogos aqui da equipe da Lazio, acabou saindo pro Burnley, né, 15 milhões e meio. E aqui depois a gente vai falar da chegada do Casale no Bolonha, vamos mencionar lá quando a gente falar do Bolonha também, né? E aí, ô Renan, você Uhum. acabou de mencionar essa mudança aí nas cadeiras de diretoria, né, da Sim, equipe da Lazio, né? E aqui a gente vê a janela do Milan, que trouxe o Ardon Jachari, que eu vi bastante ali no Clube Bruges, que eu gosto de acompanhar as equipes maiores ali da Bélgica. É um meio-campista bem interessante, móvel, né, que chega no ataque. Ótima contratação, 36 milhões, né, uma expectativa muito alta aí no albanês. Samuel Hitt, que estava na equipe Torino, hora ou outra, inclusive, era até o capitão da equipe. Pervis Estupiñán, aqui, para mim, é assim, uma tentativa, né? É difícil substituir, mas uma tentativa de substituir o Theo Hernandes, que a gente vai falar logo menos, que sim. acabou saindo também para o futebol árabe. Chegada do Luka Modric e o Pietro Terraciano também chegou, goleiro da Fiorentina, já experiente ali, provavelmente vai compor elenco, já que o Mike Manhã é titular absoluto, né? E aí nas saídas, Renan, depois já vou deixar você mencionar, Sim. sai o Reinders, que fez uma temporada absurda pelo Milan, inclusive uma temporada goleadora, né? Fazendo Sim. bastante gol aqui pelo Milan, chegando bastante no campo de ataque, fez gol já, inclusive com o Manchester City agora, né, nos amistosos preparatórios. Saída do Theo Hernandes para o Hilal, né, 25 milhões. Calulu também saiu. Emerson Royal, que muita gente, óbvio, né, para o futebol brasileiro até aplaude, mas sinceramente eu não acho o Emerson Royal tudo isso. Eu vendo hoje, eu acho que ele tem muitas deficiências defensivas, inclusive próprios torcedores do Milan, né? Você via ali os movimentos nas redes sociais quando começou a pipocar Flamengo, tinha muita gente falando, pô, não sei o que, vai embora. Tal. Então tem isso, né, também. Saída do Jovic, que fazia seus golzinhos, saída aqui do João Félix, já tá lá na equipe do Al Nassr. Enfim, Kyle Walker também saiu, né, voltou ali pro futebol inglês. Comenta, Renan, falei demais já. Bom, falou, mas falou muito bem, o Gabica, porque o Milan vendeu quem tinha que vender. Eu acho que o Milan não fez um mercado de transferências, pelo menos até esse momento a gente está falando, um mercado de transferências por impulso, um mercado de transferências no desespero, porque eu vejo, por exemplo, as saídas do Reinders, do Theo Hernandes, como, cara, providenciais. Futebol é negócio, sabe? Embora o pessoal do Milan ficasse torcendo pro Reinders não sair, continuar, tal, cara, futebol é negócio. Você não vai recusar ali o montante de dinheiro que o City ofereceu pelo atleta, sabe? A visão mudou completamente. Então foi muito importante para o Milan. Se não tivesse chegado esse caixa do Reinders, cara, não financiaria uma contratação de um Samuel Hitt, que é um meio-campista super interessante, super versátil. Não financiaria uma contratação do Jachari, que é um outro meio-campista muito interessante, do Bruges, que revela jogadores, também revela aí jogadores muito bons, do Estupinan. Então, foram necessários. E as saídas do Florenzi, do Jovic, João Félix, Abraham, cara, foram saídas, vamos dizer, de ervas daninhas, sabe? O Milan tava precisando Muito disso. bom.
Cara, vamos tirar essa galera aí que tá incomodando e vamos montar um time legal? Vamos. E, cara, montou. É isso. O Milan tá com um time muito mais interessante que a temporada passada. Tem um time aí, principalmente regido pelo Luka Modric, que, cara, que ele já falou que quer ganhar coisa, que vai jogar a sério, sabe? Que, meu, tá focado no Milan. E o Milan tá fazendo certo, tá seguindo o caminho correto. Trouxe uma Massimiliano Allegri que sabe o caminho dos títulos, sabe o que faz, forma times defensivamente muito interessantes. Então o Milan tá seguindo a cartilha, né? Ele quer acabar com essa graça aí de Bolonha, acabar com essa graça aí de Napoli, da Internazionale, né? E tá fazendo por onde? É um time muito interessante, vejo aí como um dos favoritos ao título, com certeza. É um time que enche os olhos. Eu tô gostando muito desse Milan aí que tá sendo montado. E Mas, bom. Não, pode falar, Renan, pode só falar. complementando, Gabi, só complementando que, meu, cortou ali o mal pela raiz, deixou uma galera aí que não, infelizmente não tava rendendo mais sair, e trouxe uma galera aí, pulmões novos para jogar essa temporada aí de forma diferente do que jogou a anterior. E não vai ter também competições internacionais à vista, né? Então essa galera vai conseguir se concentrar mais aí no Campeonato Italiano, na Copa da Itália, o que é uma coisa interessante. Talvez o mesmo efeito que tenha acontecido com o Napoli, né? Depois a gente vai fazer a Sim, nossa tier list, mas sim. talvez o mesmo efeito que ocorreu com o Napoli na temporada passada. E aí o que eu ia complementar aqui, Renan, é a surpreendente pré-temporada do Noah Okafor, né? Talvez se ele tá Sim, pescando uma transferência para fora, ou se tá querendo ficar no Milan também, ele criou uma pulguinha atrás da orelha do Maximiliano Allegri, até porque ele tinha sido emprestado para a equipe do Napoli, jogou ali pouco, chegou a ser tomado pelo Flamengo aqui no Brasil, né? é E verdade. agora ele faz uma baita, retorna e faz uma baita pré-temporada. Talvez bem provável que fique no elenco, né, para essa 25-26, né? Exatamente. E isso também recai ao mesmo do Saelemaekers. Caso faça uma pré-temporada interessante, pelo menos aos olhos do Alegre, é a possibilidade de continuar, né? De prosseguir na equipe, porque é uma peça, assim como o Okafor, é uma peça ali versátil, interessante para a equipe, né? E eu acredito que deveria ser aproveitado, sobretudo o Okafor, cara. O Okafor realmente mostrou aí uma pré-temporada muito boa pelo Milan. Boa. E aí a gente chega aqui na equipe do Bolonha, né? E eu já ligo. O Bolonha não quis ficar com o Calabria, ou Renan? Olha, queria. Inclusive, eu tava torcendo pelo Calabria ficar no Bolonha, né? Porque é um jogador Eu gosto dele, experiente. cara. Eu gosto dele, é um jogador experiente, é um jogador interessante. Mas eu acredito que o Bolonha tem uma filosofia muito fácil de ser entendida, sabe? Cara, ele vai valorizar o que você está valorizando hoje em dia, sabe? E o Calabria não quis baixar a pretensão salarial, né? Buscou ali, não abriu mão dos seus vencimentos assim para permanecer no Bolonha. E, cara, o Bolonha não está interessado em pagar salários altíssimos para um atleta só. O Bolonha tem um teto. Se passa esse teto, é não na lata, sabe? O Bolonha tem essa filosofia um pouco rígida, né? Nesse sentido. E o Calabria não abriu mão do seu lado, né? Ali nas negociações e tudo mais, e ficou fora do projeto. E isso não é novidade para o Bolonha. Para quem acompanha o Bolonha diariamente, não é nenhuma novidade, né? Porque com o Sartori ali na direção e o Di Vaio, o Bolonha tem total propriedade assim de encontrar outras peças até melhores no mercado. E também a filosofia do Calabria foge um pouco da filosofia do Bolonha, que é de contratar jogadores jovens, né, para virar aí posteriormente futuras vendas interessantes, né, como foi o caso aí do São Belquema, do Dani Dói, do Ibesker, né, que chegaram aí para o Bolonha é, por baixo custo, né, e foram vendidos aí por muita grana mesmo. Exatamente. A Então, gente lembrar também Calafiori um pouco mais atrás, né, Calafiori, também, ótima o venda, Josh né? Aziris, e enfim, o Bolonha aí já fez muitas vendas interessantes. E fez contratações que bem pontuais. Vendeu o Belquema, trouxe o Vitic, que é um jogador jovem, fez uma bela temporada pelo Sparta Praga. Conseguiu comprar o Tomás Pobega. O Pobega foi uma situação diferente Do Calabria. do Calabria. Ele abraçou o projeto e continuou, né? E eu Então, gosto desse meio campo, viu? Gosto eu também dele. gosto. Desde a época do Eu também Torino, gosto. cara. E que ele também rodou ali no Torino emprestado. É muito bom jogador, cara. 26 anos ainda só.
Sim, é um Boa compra. jogador muito interessante, pô. Eu tava torcendo mais pra ele ficar do que o Calabria, aí por sorte ele ficou. E teve as adições de uma galera mais experiente, que eu acho que é uma coisa que faltava para o Bolonha, experiência, né? Aí trouxe simplesmente Tiro Immobile, que é um atacante Gosto, espetacular. hein? Nossa, eu Meu, gosto demais do Tiro Immobile. é, ele vai cair por uma luva esse time do Bolonha. Deu ruim pro Santiago Castro, né? Que vai ter que aí mostrar muito serviço, embora seja um grande jogador, tem que mostrar muito serviço para vencer aí o Tiro Immobile na disputa. E também o Bernardeschi, né? Ali como um concorrente ali pro Orsolini, ou até mesmo pro Cambiaghi, também vai ser uma adição, uma experiência muito interessante, muito bem-vinda para o Bolonha, que precisava tanto de jogadores assim, né? Com certeza, né? Eu acho que são adições ali bem interessantes, né? Tanto o Bernardeschi quanto o Tiro Immobile. Cara, assim, falando de agora de três de aposta, eu já peguei muito gol de Tiro Immobile, então eu tenho um carinho especial por ele aqui, viu, Ó, Renan? o Immobile é um negócio diferenciado, cara, Muito diferenciado gol do fim de jogo dele, viu? E aí também, você já tinha comentado, né, as duas saídas principais, né, do Dan Edoy e o Sam Belkema, né, que acabaram saindo, e aquela parada iminente, né, Renan? Pô, trouxeram o cara ali e tal, o Dan Edoy foi uma temporada espetacular, Sim, autor do título da Copa, autor do gol do título da Copa Itália também, né, vale a pena mencionar exatamente. isso. É que Então, a saída do Lidói machuca pelo sentimental, né? É assim, porra, ele fez o gol ali da final da Copa da Itália, tirou a gente da fila tal. Você cria o sentimento pelo cara, né? Mas, meu, queria ver com a mais, né, grana, dele ali. quer ver mais tal. Mas, cara, a grana que ofereceu o Nottingham Forest não tem. Pros padrões do que é o futebol hoje em dia, não tinha como falar, não, cara. Não dava, não. Baita venda, né, baita venda Baita aí de venda. fato, então. Depois lá, E a gente ele vai vai falar, pro mesmo time do Domingues, né? O Nicolás Domingues, que exato. o meio-campista argentino que o Nottingham Forest comprou do Bolonha, né, na temporada passada. Exatamente, bem lembrado, bem lembrado. O Froller veio de Nottingham Forest também. E o Veio Froller veio do. do Nottingham Forest, É, exatamente. tem, É, tem uma conexão aí, né? uma Tá conexão. dando bastante mercado Nottingham Forest e É, Bolonha, né, velho? é uma negociações aí de times lendários de antigamente, né? Verdade, verdade. Bem lembrado, bem lembrado. E E campeão da agora, Champions League e tal, o Nottingham Forest. exatamente. História, Então né? é É muita história aqui história. envolvida, né? E aí a gente fala Exato. de um time de. Também não é um time jovem, né? Mas talvez, assim, para o público mais atual, é um time jovem que é o Como, né? Que aí tem diversas. Tem muita gente. Até eu queria, se você souber explicar, Renan, nessa questão, qual que é a treta que muita gente critica o modus operandi como clube do Como, né? Eu sei que tem, eu acho que o Henry envolvido, né? O Cesc Fábregas também acabou chegando como treinador, que é uma baita novidade. Aliás, um cara que tem algumas ideias bem interessantes ali dentro de campo. Você consegue explicar Sim. brevemente para nós aí, o que que rola ali no Como? Que eu já vi muita gente criticando também assim na mídia nesse sentido. O Como é um time muito moderno, vamos dizer assim. É um time que abraçou as estrelas, vamos dizer, sabe? Isso tem um contexto até mais geográfico, vamos dizer assim, que passa para o futebolístico, né? Vamos colocar dessa forma. O Como é a cidade de Como, né? Fica na região da Lombardia e ela fica no Lago de Como. E esse Lago de Como é um lugar muito chique na Itália. Tem muitas moradias aí de mansões que beiram ali esse lago gigantesco na Itália. E lá, diversas estrelas de Hollywood, estrelas do futebol, enfim, tem casas por lá, gosto de passar as férias por lá. Então o Como virou tipo um clube, vamos dizer assim, um clube de veraneio, vamos dizer assim, desses caras. Muito Então bom. você pega no Alberto Sinigaglia, né, que é o estádio do Como, não é uma grande coisa, mas tá lá, o Henry, tá lá, tipo, atriz, Terry ator, Crews, eu vi esses tempos, cara. exatamente. Então, essa vibe do Como, ele se transformou em um time muito, vamos dizer assim, bacana, legal, cool, né? Então, é uma coisa que causa um pouco de estranheza, porque na Itália nunca tinha visto isso, pelo menos eu nunca tinha visto isso. E virou um time de modinha, vamos dizer assim, sabe? É meio que embora seja o time mais simpático. E outro, o Como tem a propriedade mais rica do futebol italiano, né? O dono do Como, que se eu não me engano é um indonésio, é o cara, é o dono de um clube do futebol italiano mais rico, mais que Joey Caramba. Saputo do Bolonha, Rocco Commisso da Fiorentina, mas até mais que o da Juventus, esqueci o nome do presidente da Juventus,
na verdade, presidente não, o dono da Juventus, que é daquele conglomerado de carros da Stellantis. Sim, sim. Então, mais rico que toda essa galera, cara. Então, o Como é um O Henry time tem muito parte moderno. mesmo. O Henry tem O Henry, parte. se não me engano, tem parte. Ele tem uma pequena É, porcentagem no clube. E você vê legal, Chelsea legal. Fábricas, né? Você vê o clube aí com um grande investimento. Atrai olhares, né? Fez um uniforme mó Jogadores bonitinho conhecidos. agora. É. É, Cara, eu acho muito bonito o uniforme do Como, velho. é Os dois, legal, né? é Tudo muito branco, só interessante. com azul. Muito legal, muito legal, né? Eu acho que o Como meio que substituiu o Venezia, assim, no sentido de modernidade no futebol, assim, sabe? No questão de styles, vamos dizer assim, sabe? Então é muito interessante ver que o Como se transformou e conseguiu um 10º lugar no campeonato italiano em sua primeira temporada Muito e bem. manter seus jogadores, manter o Cesc Fábricas, mostra que, cara, é um clube que tem ali o pezinho firme, cara. É um meio que um Monza, assim, na era Berlusconi. Meu, E investiu, jogou muita bola tal, mas eu acho que o Como tem mais expectativas de ir melhor, assim, de melhorar, assim, no futebol italiano. Tanto que até as contratações mostram isso, né? São contratações jovens, mas que, cara, esse time vai dar muito trabalho, né? isso que eu ia falar pra Interessante. você, Renan. Mudou exatamente da temporada passada. Primeiro, obrigado da aula de Como aqui. Tem certeza, É? galera, ó, que viu a aula do Como aqui, ó, comenta embaixo, pô. Isso você nunca imaginaria ver, né? É só aqui, velho. Só aqui, velho. Tá maluco. E assim, ó, Renan, a primeira temporada do Como na Série A. Como vai, traz um Pepe Reina, Sérgio Roberto. Tô tentando lembrar todos os nomes. Aí trouxe também o, o ex-atacante do Torino. Pô, caramba. O Immobile. Não, Immobile não. Não, o Galo Belotti, o Belotti Belotti. e tal. Ou seja, fez ali contratações, Alberto Moreno também, né, Roberto que já foi Moreno. seleção espanhola, tal, né, Arsenal, enfim, jogadores experientes. Agora, a gente pega as contratações do Como, e Jesus Rodrigues, que aliás falhou, viu? Falhou. É bom jogador, mas falhou lá, deixou o Cole Palmer passar ali na final da. Eu falei, queria ver o Betis campeão, ele falhou. A mancada, brincadeira essa parte. Mas é bom jogador, Jesus Rodrigues. O Nicolas Kuhn, que é cria do Bayern, né? Já com 25 anos, né? Obviamente não é um jogador velho, mas um ponta direita canhoto, traz para dentro tal. Baturino de no Zagreb também, que eu não conheço, mas ó, você vê, 22, 19, 22, 21, 23, 20, ou seja, mudou totalmente o cenário de contratações. Falou, primeiro a gente traz os experientes, agora a gente traz os jovens, né? Sim. O Napoli, o Como ele fez um processo de adaptação. Não é fácil, cara, você sair da Série B e ir para a Série A. Tanto que se o pessoal que estiver assistindo agora abrir o Transfer Market, abrir o Gazeta do Esporte, ir na parte de contratações e ver as saídas e entradas dos 3 times que subiram agora de divisão, vão ver, cara, que saiu muita gente, entrou muita gente, sabe? É sempre essa reformulação gigantesca. E normalmente os treinadores não ficam nas equipes quando sobem de divisão. Então é muito complicado para as equipes saírem da Série B e ir para a Série A e se manterem firmes com todas essas alterações, todas essas mudanças. E o Como precisou passar por isso. O Como precisou passar por isso. Ele chegou na primeira divisão, trouxe jogadores que conseguiriam mantê-los na primeira divisão. O objetivo era ser mantido na primeira divisão. Conseguiu com louvor. Agora é apostar nos jovens para fazer uma Série A mais interessante, já que já está acostumado com isso. E, cara, para virar renda para o futuro. O futebol italiano é isso, é contratar jovens aí, como você pode ver, da Holanda, jogadores do futebol croata, do futebol escocês, do futebol holandês, fazer eles renderem ali no cálcio, né, por 1, 2, 3 temporadas no máximo, e vender para contratar novos, né? Então o Como tá seguindo essa linha. E o Como tem esse apelo do Cesc Fábricas, sabe? Cara, quem não quer jogar ali sendo treinado pelo Cesc Fábricas? Exato. Você tendo ali diversas estrelas assistindo aos seus jogos, sabe? Então é uma coisa diferenciada. Um é algo a mais que te faz abraçar o projeto. E o projeto do Como é muito organizadinho, não é um negócio assim não é uma loucura. Exato. É um projeto à la Bolonha, à la Atalanta, que tem muita estrutura, tem muita organização. Então, cara, isso chama atenção, isso chama muita atenção. Inclusive, o Como contratou um goleiro brasileiro, né? O Henrique Lopes, do Internacional. Caramba, não tinha visto. Não, Foi um não consta aqui. das Legal. contratações também do Como. Embora eu acho que não vai ser titular, o titular atualmente do Como é um goleiro
belga muito promissor, acho que é o Butes, se não me engano, o nome dele é Butes, vai brigar por posição ali, né? Mas o Como tem um time muito interessante, cara, e essa juventude aí vai dar muito problema aí para as equipes para as outras equipes, principalmente as de médio e pequeno porte, né? Você pega ali o Udinese, Verona, Sassuolo, Pisa, vai ter que correr muito aí para conseguir alcançar esse time organizadinho do Como. Perfeito. E a única saída, assim, importantíssima aqui não tá atualizado, tá, pessoal? Era só para trazer uns jogadores, que foi o Gabriel Strefeza, né? Que também Certeza. um brasileiro, né? Um ítalo brasileiro que fez bastante sucesso em equipes menores, como o Lecce, por exemplo, e no Como foi importantíssimo na temporada passada, fez alguns gols também, deu assistências. Mas eu só queria falar, olho no Assane Diao. Sanjal, bom jogador. Muito bom jogador, tá, Bom pessoal? jogador. E aí, só pra gente mencionar, né? Também Nico Paz tá por aqui. O Dele Nicol Alli, eu não sei se Paz, ele está jogava muito. ainda. Ele está, mas você vê, como eu não sei se eles renovaram com o coisa, mas vocês viram que mudou totalmente o tipo de contratação. Os caras estão trazendo Dele Alli e agora tá É. trazendo jogadores jovens por aqui, né, Renan? Sim, e outro exemplo ali de contratação do Como foi o Simone Verdi, jogou no Bolonha, no Simone Verde. Napoli, seleção italiana, veterano também, Torino. Torino. Cara, o cara não jogava nada há milhares de anos. Aí foi lá pro Como. Emil Aldeiro, um experiente goleiro ali da Sampdoria. Verdade. Então, realmente mudou muito ali a filosofia da equipe, sabe? Eu acho que o Como vai entrar de cabeça de vez na Série A neste momento. Perfeito, Renan. Renan, tem mais alguma equipe que você queira falar? Ou já vamos seguir para nossa tier list pra gente aí lá a gente menciona um pouco mais sobre elas, caso falte alguma coisa. Eu acho que só uma adição do Torino, que eu acho que o Torino fez um excelente mercado de transferências, acho que bem pontual, diferentemente do que aconteceu em mercados anteriores, né? Embora tenha perdido ali o Samuel Hitt e o Milinkovic Savic, né? Um pro Milan e outro pro Napoli. O Torino trouxe aí o Albokhal do Toulouse, que é um bom jogador. Trouxe o Smagli, que foi um dos destaques do Empoli também na Série A passada. Giovanni Simeone, Cyril Nigongi. Então, o time do Torino vem montando uma equipe muito interessante aí sob a batuta do Marco Baroni, que aí é novidade no Torino, era treinador do Hellas Verona, que fez muito sucesso no Hellas Verona ali com o meio de tabela que pegou na temporada retrasada. Então, o Torino eu acho que é um time que vai conseguir incomodar um pouquinho mais essa temporada. Show. E trouxe o Porque o Franco Torino Israel também, né? Trouxe o Franco foi, Israel para vestir o manto, também né? Pitoleiro do do Sport Sporting. Lisboa. Então o time do Torino fez um mercado de transferências muito interessante. Acho que vale a pena ficar de olho no Torino nessa temporada também. Boa. Boa, vamos então para nossa tier list, Renan. Explicando rapidamente para nossa audiência, o Renan já está acostumado, né? 2 anos que a gente, 2 temporadas a gente faz Verdade. essa tier list. É aqui que a gente, de vez em quando, a gente acerta muito, ou às vezes a gente erra aqui também, mas enfim. Briga pelo título, equipes que brigam pelo título, tranquilo. Equipes que brigam pela Champions League, né? Não são favoritos ao título, mas, cara, a Champions ali tá sempre ali no objetivo daquela equipe. Ligas europeias, aí já são vagas de Conferência League, Europa League, pode, obviamente, tentar beliscar uma Champions, mas corre já mais por fora. Surpresa, que eu sempre deixo em aberto pro convidado, né, Renan? Que aí pode ser tanto negativo quanto positivo. Por exemplo, pô, sei lá, o Cagliari vai brigar, o Cagliari vai brigar para ser campeão, é uma surpresa positiva, exemplo, né? E aí, as equipes que brigam de fato, falam, cara, vai entrar no campeonato para brigar contra o rebaixamento. Vamos em ordem, vamos exatamente nessa ordem que está aqui, começando com a Tá. Atalanta. Aqui eu não opino, tá, pessoal? Deixo sempre o convidado aqui falar. Atalanta, Renan, onde você colocaria a Atalanta nesse momento? Antes de começar, eu gostaria de deixar bem claro aí ao pessoal que tá assistindo que, cara, é difícil fazer uma tier list do futebol do Couch, viu? É complicado, que é uma surpresa atrás da outra. Mas vamos lá. Se eu Sempre pegar, se difícil, eu pegar galera. nossa, o futebol italiano é complicado, cara. É chato pra caramba pensar nisso aqui, viu? Mas vamos lá, uma dor de cabeça boa. O Atalanta, acredito que, pelo que conversamos aí na parte dela, eu acredito que vai para uma Liga Europa nessa temporada. Para mim, a Atalanta não vai ter dificuldades aí de superar aí quase 10 temporadas de Gianpiero Gasperini, né? E ter que se envolver aí sem ele com o Ivan Juric ainda no comando. Isso vai ser difícil. Mas vamos lá. Bolonha. Bolonha, Europa League de novo. Eu acho que o Boa. Bolonha vai conseguir uma vaguinha na Europa League. O, o, Como? o como eu vou colocar aí como uma das surpresas positivas, tá? Acredito que o time vai. Não sei se vai conseguir. Pode conseguir uma vaga continental, mas acredito que vai ficar ali entre os 10 primeiros. Vai fazer um campeonato italiano muito interessante.
A Viola pode conseguir também uma Liga Europa. Tem um time aí que tem muitas chances de brigar aí para essas posições. O Genoa é uma questão estranha, diferente. É um time que não tá assim naquele jeito, mas não vai brigar também para um rebaixamento, né? Mas eu deixaria ali uma linha mediana, mas uma linha mediana sem brigas por competições internacionais. Pode deixar Eu tirei aquela linha, né, do neutro aqui. dos neutros ali, né? O Genoa para mim seria um neutro ali, sabe? Pode deixar ali junto com o Como, vai. Vamos ver. Boa. Já que não tem uma muito definida ali o Genoa, vamos deixar no Como. A Inter briga por título, com certeza. A Juventus é sempre complicada para título. A Juventus, Champions League. Mesmo a Juventus estando meio capenga, a Juventus é a Juventus, né? Não tem discussão. A Lazio, acredito que vai brigar, embora não esteja muito legal assim, eu deixaria no nível mediano, mas vou dar um voto de confiança na Lazio ali para uma Liga Europa, vai. Boa. Talvez a sua dúvida na Lazio seria entre quase uma surpresa negativa, né? Que ou seja, não briga com uma Liga Exato, Europa, assim, né? exato. Eu imaginei. Pelo seu tom, eu consegui A ganhar Lazio, isso daí. a Lazio acho que tá mais uma surpresa negativa assim do que para uma surpresa positiva, né? Muda, coloca pra baixo a Lazio, vai, vamos colocar a Lazio lá embaixo. Isso, vai, Olha, vamos será deixar que a eu Lazio induzi? embaixo. Eu falei que eu não ia falar nada induzir. Não, mas eu entendi. Vocês entenderam. O Lecce briga contra o rebaixamento. O Lecce, embora. O Lecce não consegue fazer muita coisa também para evitar isso, né? Não tem tanta força de Kristovic chama aquele mercado. centroavante deles, né? Oi? Kristovic é o nome do centroavante do Lecce, né? Que vira e mexe faz uns É, golzinhos, né? Kristovic, exatamente, É. Kristovic. E agora o Lecce vai ter o Camarda, né? Aquele jovem lá, italiano, de Putz, do Milan, 17, né? 18, do Milan, exatamente, que foi Francesco emprestado ao Camarda. Lecce. Ou seja, ele vai Interessante. conseguir ter mais minutos aí em campo pelo Lecce. Vamos ver como que ele vai fazer aí sob a batuta do Eusébio de Francesco, né? O Eusébio de Francesco é conhecido pelos bons trabalhos, mas pelo menos a gente vai conseguir dar mais chances aí pro Camargo em campo, então vai ser muito legal ver o Lecce nesse sentido. Mas vai continuar aí na briga pelo rebaixamento de todas as formas. O Milan, com certeza, briga por título, então é um time muito interessante, assim como o Napoli briga aí pelo bicampeonato. Com certeza, não tem como deixar o Napoli de fora aí, o Milan. O Parma é sempre uma dúvida, o Parma, né? Mas eu vou colocar o Parma também como briga para o rebaixamento. Embora o time não teve grandes mudanças em comparação com a temporada passada, ainda perdeu o Denis Mann e o Eu Mihaila, ia que foram falar isso. Valentin Mihaila, né? O Dennis Mann. jogadores muito importantes para o Parma e não conseguiram repor, a não ser que alguém ali consiga jogar à altura, né? Ou chegue alguém aí para jogar à altura, mas o Parma é um forte candidato para o rebaixamento. Concordo demais. A Roma, Champions League, não briga pelo título, mas com certeza aí vai lutar pela Champions, com certeza. Sassuolo briga contra o rebaixamento. Acho que o Sassuolo vai ter que camelar bastante ainda para recuperar, para voltar a ser aquele Sassuolo que a gente via, né, no início da década. Torino, surpresa positiva o Torino. Acho que o Torino vai Legal. conseguir ter uma surpresa muito positiva nessa temporada. A Udinese é aquele time, cara, que você fica meio em dúvida, cara. A Udinese é complicada de analisar. Eu vou colocar o Udinese também na briga contra o rebaixamento, tá? Embora eu acho que escapem, vou colocar a Udinese ali, porque o Udinese perdeu aí bons jogadores. A Udinese perdeu Talvan o Luca, saiu agora pro LAN. o Talvão, perdeu o Semedo, o Bijol. A Udinese tá meio perdida nesse sentido de vender muitos jogadores importantes e não conseguir trazer peças tão interessantes para repor, né? Então vou deixar o Udinese ali na briga entre os rebaixados. O Verona
o Verona também é um time com um ponto de interrogação na cabeça. O Verona fez grandes mudanças na equipe, vendeu muita gente, se livrou de bastante gente, o Verona. Então, manteve o Paulo Zanetti, que eu acredito que é um treinador interessante, e trouxe alguns jogadores que podem entrar aí e fazer a diferença, né? O Bradaric fez uma boa temporada pela Salernitana na temporada passada, que foi uma das poucas pontos positivos da Salernitana na temporada passada. O Ielo Santiago, que também jogou bem pela equipe do Getafe na temporada passada. Então o Verona coloca ali também no meio de campo ali, sabe? Nas surpresas ali. Boa, Pode boa. surpreender, tem chance de surpreender o Verona. O Pisa é um caso diferente, é um caso muito interessante, porque o Pisa tá se reforçando muito bem. Trouxe um treinador que eu gosto, que é o Alberto Di Lardino, contratou aí jogadores como Michel Aibisca do Bolonha, contratou o Nizola da Fiorentina, o Quadrado, fez aí um mercado de transferências muito interessante o Pisa. Vem mostrando aí muita gana de manter essa vaguinha na Série A. Então, acho que dos times que subiram, o Pisa, para mim, é um time que se movimentou melhor aí na janela. Então, eu coloco até como uma surpresa positiva o Pisa. Boa, boa. Aqui tá o escudo do Spezia, né? Mas finge que é o Ah, Cremonese. É o escudo do Spezia aqui. acontece. A Cremonese vai brigar ali contra o rebaixamento, acho que não tem muito o que fazer. E o Cagliari também contra o rebaixamento. O time do Cagliari tá bem perdidinho e acho que não vai conseguir fazer grandes coisas. Assim, embora supere o limite de 3 ali do rebaixamento, eu colocaria aí como rebaixado Lecce, Cremonese e Cagliari, tá? Eu acho que seriam são os prováveis rebaixados, Os grandes embora favoritos aí pra você, né? Nesse para ponto. você, para mim que vai cair aí são esses 3 aí. Mas vamos ver, né? O campeonato italiano é aquilo. Coloca o Udinese ali nos rebaixados, vai ver o Udinese tá brigando pela Liga Europa, sabe? Então, o campeonato italiano tem dessas aí que é bem traiçoeiro. Boa, então montada a nossa tier list aqui pelo Renan, você já tira um print, depois, fim da temporada, você vem cobrar o Renan, tá? Não fui eu, não Ó, tô só não me brincando, cobre a temporada brincadeira. passada, cara, que eu acho que eu errei pra caçamba na temporada passada. Pô, mas teve uma temporada aqui que o Renan falou pra você, cravou o Bolonha na hora que ninguém falava de Bolonha, viu? Ninguém falava de Bolonha. O Renan cravou o Bolonha aqui lindamente, beleza? Mas tira o print aí e comenta aqui embaixo se você concorda ou não. Faz a sua tier list aí também nos comentários. Para fechar, Renan, aqui eu Bora. sempre gosto de trazer também alguns mercados esportivos para que a gente tenha aqui uma base, né, para ver o que o mercado está pensando e tal. E para quem quiser criar sua conta na Betfair, tem link aqui na descrição também. Então, mercado de vencedor, rapidamente, o Napoli surge como o grande favorito, seguido da Inter, da Juventus, o Milan, Roma, Atalanta e depois a Lazio, Fiorentina, e depois fica bem abaixo mesmo. Mas talvez a briga, segundo o mercado, tá entre Napoli, favorito, segundo a Inter, terceiro Juve e quarto Milan. Então, nesse ponto aqui, o Renan já tem uma opinião diferente, até porque o Renan acredita bastante na equipe do Milan, né, Renan? Sim, acredito bastante. Esses 4 aí, com certeza, são as equipes que vão brigar pelo título, né? Mas a Juventus, ao meu ver, né, tá um pouquinho abaixo aí do Milan. Eu colocaria a Juventus até abaixo da Roma, né? Então, eu realmente não tô botando tanta fé na Não Juventus boto nessa muita fé temporada. na Juventus também não, viu, Renan? Não tô muito otimista, não tá Betfair aí não, cara. Tá maluco, tá maluco. E aí depois a gente também tem as odds de rebaixamento, que também é sempre interessante a gente observar. E aí a gente tem a Cremonese, o Pisa, o Verona e o Lecce como os principais favoritos, mas a odd também aqui, se a gente olhar, Sassuolo, Cagliari e até o próprio Parma, né, não tem uma diferença tão grande assim. Então, grande favorito aí, falar, putz, tem grande chance de cair, é a Cremonese. Mas não tem nenhum super favorito para cair não, né, Renan? Não, como eu falei aqui várias vezes na live, o campeonato italiano é completamente maluco, cara. É uma corrida maluca. Às vezes você acha que o time tá mal pra caramba, você vai ver tá brigando lá pelo título, sabe? Quer dizer, pelo título não, muito aí tô forçando a barra. Tá buscando ali pelos top 10, por uma vaga na Conference League, sabe? Então tem dessas aí o campeonato italiano. Pra quem aí resolve apostar no futebol italiano, cara, nossa senhora, tem que ter uma cabeça, Toma uma cuidado, firmeza. hein? Tem que ouvir não um ou duas opiniões, tem que ouvir umas 300, cara, que é complicado, cara. Falar.
E aí, obviamente, né? As odds aí dos 4 melhores, né? Que não tem muita diferença do campeonato do mercado de vencedor, Napoli, Inter, Juventus e a equipe do Milan. Seguida Roma, Atalanta, Lazio, Bolonha, e depois a briga já fica um pouco igual, né, Renan? Sim, sim. Aí também não tem o que falar, né? Tá bem explícito aí que bem demarcado aí do que vai acontecer, né? Não tem como fugir muito disso também, não. Boa, show de bola. Renan, então fechamos aqui a nossa análise, cara. Pô, aí quase 1 hora e meia aqui de análise, cara, muita informação legal. E assim, ô Renan, já virou tanta tradição aqui no canal que a É. galera me manda no direct direto, porque essa temporada eu demorei um pouquinho mais para soltar esses vídeos que eu tava querendo ver aí as movimentações aqui de mercado. E, velho, dá um like, compartilha, dá essa moral. Inclusive, dá uma moral seguindo lá também o Renan nas redes sociais, cara. Pô, que Obrigado. nossa, trouxe um baita conteúdo aqui pra gente. Informação de tudo quanto é tipo, de futebolística, diretor esportivo, histórico também, né? Entrou aí na tradição aqui do Como, deu uma aula aqui pra nós. Então, cara, Renan, muito obrigado mesmo por você participar. A terceira temporada seguida participando aqui conosco desse vídeo aqui. Já tá virando uma tradição aqui, analisar as temporadas. E eu gosto muito do Campeonato Italiano e gosto muito de ouvir você também falando sobre o Caute. Obrigado mesmo. Ô, Gabi, que eu que agradeço demais assim, o convite. É sempre um prazer falar sobre futebol italiano, principalmente com você. E gosto muito que o pessoal tá gostando, né? É legal que o pessoal tá gostando aí do retorno positivo aí do que eu tô trazendo, né? Tá legal, é muito, muito interessante. Então, sempre estou à disposição para participar dos vídeos aí, só chamar. Se tiver, vai ter quarta temporada, quinta temporada, sexta temporada, com toda certeza. E obrigado também por confiar no meu trabalho, né? No confiar Que no é meu isso, tá taco aí maluco? para falar sobre futebol italiano, porque tem muitos especialistas aí super bons de futebol italiano. Agradeço muito aí pela confiança, sempre é um grande prazer de falar sobre o nosso querido Caute. E obrigado também ao pessoal que assistiu, curtiu, compartilhou também. É uma felicidade enorme. Show de bola. Então, obrigado, Renan. Obrigado a toda a galera que ficou até aqui. Se ficou até aqui, comenta aqui embaixo quem que vai ser o campeão, quem que vai ser o rebaixado. Deixa o like, se inscreve. Lembrando, tem link aí na Betfair caso você queira apostar no futebol italiano. E segue o Renan lá nas redes sociais também. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima temporada.